Olá, bem-vindo ao podcast da Nutri. Bem-vindo ao podcast Inspirações da Nutri Fabiana Jarussi. Eu sou a Nutri Fabiana Jarussi e nos próximos minutos passarei dicas e informações para que você e sua família tenham uma vida mais leve, saudável e feliz. Vamos lá? Bom, hoje falarei com vocês sobre uma questão que é muito recorrente, muito presente no consultório, especialmente nessa época de mais calor, início do verão, que é a infecção urinária. Um período muito propício, onde as mulheres têm essa queixa de forma recorrente no consultório. E a minha intenção hoje é falar um pouquinho com vocês sobre como prevenir e as melhores estratégias da nutrição para a gente contornar esse quadro que tanto incomoda as mulheres nessa época do ano. Primeiro, por que isso acontece? Porque nós vivemos uma época com calor um pouco mais intenso, né? A época do verão, e é um período também onde nós ficamos mais expostas à umidade ali na área vaginal. Então, ficamos em piscina, na praia, com biquínis molhados por um período um pouco maior. Então, essas idas à praia, à piscina, o calor, né, faz com que essas bactérias se acumulem um pouco mais no trato urinário, comprometa, portanto, esse equilíbrio da microbiota vaginal e faça com que algumas mulheres, então, tenham quadros de infecção urinária. Além disso, é muito comum nesse período as mulheres se esquecerem do consumo de água. Então, férias, passeios fazem com que, às vezes, o consumo de água caia um pouco e, num outro ponto, as mulheres perdem um pouco mais de líquidos, justamente por conta da alta temperatura, perdem um pouco mais de líquidos através do suor. Então, o desequilíbrio também de hidratação. Então, todas essas condições levam a um desequilíbrio e podem potencializar os quadros de infecção urinária, os quadros de cistite nas mulheres. Como é que a gente pode, então, do ponto de vista da nutrição, traçar estratégias para contornar esse quadro? O primeiro, que eu sempre falo, é água, 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 água. Não se esquecer de beber água, no mínimo de 2 a 3 litros de água todos os dias, associando a água com outros líquidos naturais. Então, água de coco, sucos naturais, águas saborizadas, mas a água in natura, ela tem que ser a base da hidratação da mulher. Incluir também chás, por exemplo, com propriedades antimicrobianas, antioxidantes, são interessantes. Então, chá de gengibre, por exemplo, chá verde, chá de frutas vermelhas, pode ser uma boa estratégia. Falando em frutas vermelhas, nós temos uma berry que, assim, é a BFF, a melhor amiga da saúde da mulher, quando a gente pensa em cistite, que é o cranberry. Sabe aquela frutinha bem pequenininha, é ácida, bem pequenininha mesmo, como se fosse uma uva passa bem vermelhinha? Esse é o cranberry. Ele é uma fruta que tem muitos componentes ativos capazes de aderirem na parede bacteriana e destruir essas bactérias patogênicas lá no trato urinário. Então, sempre que eu recebo uma paciente com quadro de cistite, a minha primeira prescrição é cranberry. Você pode utilizar o cranberry, então, de forma in natura, então a frutinha num iogurte, no meio de uma granola, é muito gostosa, ou num suco, por exemplo. O cranberry, nessa época de calor, né, como ela é bem acidinha, ela cai muito bem em várias preparações e traz todos esses benefícios para a saúde da mulher. Uma outra prescrição que é muito interessante nesses casos é o uso de probióticos. Os probióticos nada mais são do que bactérias, né, com ação muito benéfica em várias áreas do nosso organismo, da nossa saúde. A gente sempre pensa
nos probióticos, quando a gente pensa em saúde intestinal, mas lembrem-se que, assim como o intestino, a vagina é uma grande colonização de bactérias. E esse desequilíbrio, como eu falei agora há pouco, entre bactérias benéficas e patogênicas, é que pode trazer esses quadros de infecção. Portanto, quanto mais eu mantiver a minha microbiota vaginal saudável, com bactérias boas, maior, ou menor serão os riscos de eu desenvolver um quadro de cistite. Portanto, incremento de probióticos também na alimentação. Eu tanto posso fazer o consumo do probiótico de forma encapsulada, que nós encontramos hoje facilmente nas farmácias, quanto também fazer uso do probiótico natural, através dos alimentos. Então, a maioria dos alimentos fermentados são fontes de bactérias probióticas. O que é um alimento fermentado? É um kefir, é uma coalhada, é um iogurte natural, é o kombucha, é o leite fermentado, é o chucrutes, é o miso. Na verdade, a maioria dos alimentos fermentados são fontes de bactérias com ação probiótica. Então, 4 pontos importantes retomando para o controle de cistite. O primeiro, o mais importante deles, é a água. O segundo, chás com potencial antimicrobiano. O terceiro é a suplementação de cranberry. E o quarto e último, a suplementação de probióticos. Eu penso que é isso, espero ter ajudado. O verão é uma época onde a gente fica mais exposto, mais em contato com a natureza, mais leve, com passeios ao ar livre, com folgas, por conta das férias de final de ano, mas isso não é motivo para que a gente tenha um descuido, com a nossa saúde. Na verdade, a gente tem que aproveitar o verão com muito equilíbrio, e isso inclui também cuidar da nossa saúde íntima. Espero ter ajudado, eu fico super à disposição nas minhas redes sociais, através do meu Instagram, @NutriFabianaJarucci, e através do meu site, www.fabianajarucci.com. Era isso, um grande beijo da Nutri e aproveite o verão.